Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora são 6h39 e voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM e vamos falar a respeito de eleições na OAB, 25ª sessão aqui da OAB em Botucatu, e nós estamos recebendo aqui o representante da Chapa 2, o doutor Ricardo Delfim. Bom dia, doutor Ricardo, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, Márcio, obrigado pelo espaço, muito obrigado. Bom dia a todos. Doutora Sabrina também é com a gente aqui, bom dia, doutora. Bom dia, Márcio, tudo bem? Bem, e vocês, como vão? Bem. A eleição acontece, a eleição da OAB, duas chapas esse ano, né? Mas o clima realmente é de tranquilidade, né? Claro que propostas diferentes. E qual seria, doutor Ricardo, a principal proposta da Chapa 2? Márcio, é isso mesmo, né? É uma eleição, né? A cada triênio acontece, a cada 3 anos acontecem as eleições. Hoje, dessa vez, nós temos duas chapas, mas com um clima bem tranquilo mesmo, claro, né? Até porque todos nós somos amigos, antes de tudo ali, todos trabalhamos juntos, todos militamos na mesma comarca, então é um debate muito mais de representatividade e ideia. Entendi. Do que um embate, vamos colocar assim, um embate político. Mas a principal ideia era que a função primordial da OAB é a defesa do advogado, né? Entendi. É a interlocução da advocacia com o Poder Judiciário, principalmente, né? Que é o nosso local de trabalho. É a interlocução da advocacia com o legislativo, que é muito importante, né? A interlocução junto ao Poder Executivo. Por quê? Porque a OAB representa, em grande parte, né, alguns anseios da sociedade. Então, é muito importante essa integração. Mas o mote principal mesmo, e acho que a nossa candidatura vem para isso, é exatamente a defesa do advogado, da figura do advogado que hoje está tão desprestigiada aí. Mas, em contrapartida, o advogado nunca esteve tão em evidência no nosso país nos últimos anos, né? Hoje em dia, tantas questões envolvendo questões políticas e tudo mais, a presença de um advogado, mais do que nunca, é fundamental, né? Exatamente isso. Eu acho que a presença do advogado, acho não, né? Eu tenho certeza disso, afinal eu sou advogado há 30 anos, é mais do que essencial na nossa vida. Acho que nós nunca tivemos tão em evidência com tudo que vem acontecendo, em todos os embates políticos, de ideias, né? Alguns até mais agressivos do que deveriam ser, mas ao mesmo tempo nós nunca tivemos tantos direitos tolhidos, a nossa figura, a figura da representatividade do advogado nunca foi tão questionada exatamente por esse embate que você está falando. E você acredita que a população como um todo, ela tem hoje essa certeza da importância de qualquer movimento que vá fazer na vida, importância de ter um advogado ao lado? Eu acredito que sim, Eu acho que nós temos hoje uma profissão essencial à vida de todos, né? Então, assim, desde você comprar uma casa, desde da tua relação de emprego, em tudo que nós temos na nossa vida, o advogado é essencial. E a nossa proposta é exatamente essa, é reforçar essa ideia da essencialidade do advogado na vida das pessoas. A formação de novos advogados tem aumentado, doutor? Tem, bastante, né? Bastante. Eu que estou dentro de universidade, aqui em Botucatu, desde o início da IT, né? Eu sou desde o 2º ano da IT eu tô, mas, puxa, minha vida foi feita quase inteira dentro de uma universidade. Então, hoje nós temos uma profusão de cursos muito maior, e essa é uma das lutas da própria OAB, essa tentativa de restringir um pouco os cursos. Nós já temos o próprio exame da OAB que restringe uma quantidade, mas a quantidade de cursos ainda é muito grande, e esse é um dos papéis da OAB Federal. Além da 25ª sessão aqui de Botucatu, nós teremos também a estadual, a regional, né? Doutora Sabrina, eu queria que você falasse a respeito dessa eleição também. Aqui eu sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário. Tá. E em função desse trabalho e da boa gestão que o doutor Nuno Garcia e o doutor Alexandre Melício têm feito junto à 25ª subseção, nós tivemos pela primeira vez a nomeação de uma mulher conselheira estadual. Então hoje eu fui indicada ao Conselho Estadual, essa indicação foi aceita pelo doutor Caio, que concorre à presidência da OAB São Paulo pela Chapa 11. Então, ele, em sendo eleito,
Botucatu terá pela primeira vez uma mulher representante no Conselho Estadual. Não se sabe se teve algum conselheiro em Botucatu. Não. Há uma dúvida se o Dr. Vasco Bassoi... Faz tempo, hein? Faz. Pelo menos nos últimos 30 anos, nós não temos conhecimento de um conselheiro de Botucatu. Então, isso é muito importante, porque leva a representatividade de Botucatu. Eu tenho a oportunidade de levar as questões importantes da nossa subseção até São Paulo, diretamente ao presidente. Para concorrer a esse cargo, você se voluntariou? Como é que funciona isso para o público de casa poder saber? Certo. Não, é indicação do presidente de Botucatu, né, que no caso agora é o Dr. Nuno Garcia. Uhum. Então foi uma indicação deles. Aí o Dr. Caio, que é o candidato à presidência, ele escolhe, entre os trabalhos envolvidos, entre os advogados, quem ele quer levar ao conselho. Perfeito. A eleição aqui em Botucatu, um clima tranquilo e tal, mas em âmbito estadual é acalorada a disputa, doutor? Em âmbito estadual aí é outro nível, né? Aí é mais acalorada, sim. Eu acho que existem debates, né? As propostas porque são propostas maiores, na verdade, né, Márcio? Então, o que a Sabrina está falando, se você me permitir, o conselho é exatamente isso. O conselho é uma representatividade, como nós temos uma chapa em São Paulo, você tem uma chapa principal, só que essa chapa também possui um conselho, né? E esse conselho são representantes de diversas regiões. Hoje nós somos o segundo maior colégio eleitoral da nossa região, a gente só perde para Bauru. Então a indicação da Sabrina ao conselho, né, a indicação e a aceitação do Caio para isso acaba nos prestigiando muito. E é mais acirrada, né? Não vou nem colocar propostas, né? Mas com algumas situações de cada um ali, de vida, de representatividade. Aí é um pouco mais... É diferente a discussão. E para entender, só para complementar, claro. Toda a questão financeira, política é feita por São Paulo. Tá. Então, ela que distribui as subseções. Então, assim, toda a parte econômica, tudo que é arrecadado através das anuidades, é São Paulo que distribui. Não fica nada na subseção. Entendi. E quantas chapas ocorrem em nível estadual? Por exemplo, 6. Aqui em Botucatu, 2. Em nível estadual, 6. São 6. E vocês são alinhados com alguma determinada chapa? É isso que acontece? Isso. Nós somos alinhados com a chapa 11, que é a do Caio, né? Do Caio Augusto, que é aqui de Bauru, já foi presidente da OAB São Paulo e agora concorre novamente. Então é essa proximidade que nós temos com ele, até a proximidade do conhecimento dele, da advocacia do interior, é muito importante. É muito importante para a gente. No caso de uma vitória do Dr. Caio estadual, esse alinhamento, o que pode trazer de positivo para a nossa sessão? Ter o Dr. Caio eleito tem essa visibilidade, tem essa representatividade, é um acesso maior. Nós já tivemos alguns presidentes que não olharam tanto para a nossa subseção. Uhum. Então é importante, nós temos aí a questão do prédio da OAB, que é uma discussão já acalorada, questão da acessibilidade. Então ter esse acesso ao Dr. Caio é muito importante. Esse prédio tem quanto tempo, doutor? O prédio é da década de 80. Década de 80. Quando não se pensava em nada disso, né? Não se falava em acessibilidade, não se falava em nada. Uhum. E na gestão do Caio, foi a única, que a gente saiba ou se recorde, foi a única vez que houve efetivamente uma tentativa até de instalar um elevador externo, mas que pela própria dinâmica do prédio não foi possível. E aí o prédio pertence à OAB, né? Mas é um condomínio, a gente tem que lembrar isso, a parte de baixo não pertence à OAB. Então tudo isso complica um pouco a questão de qualquer obra no prédio, você depende de outras pessoas. Então essa eleição dele nos ajuda muito numa eventual permuta, numa eventual discussão sobre um novo prédio. Dessa mudança, inclusive, de local, que de repente passa a ser fundamental, né? Sim, passa a ser, mas como disse a Sabrina, né, não depende da gente, o dinheiro que nós arrecadamos aqui fica em São Paulo, nós temos um repasse ali de acordo com as necessidades,
Mas também é uma coisa que eu venho falando, o prédio tem que ser muito bem pensado, o local do prédio. Por quê? Porque nós atendemos ali na assistência judiciária muitas pessoas carentes. Então, não adianta eu falar de levar o prédio para perto do fórum. Perto do fórum é difícil a acessibilidade de mobilidade urbana, né? A gente tem que lembrar também que a gente tem advogado que vai trabalhar de ônibus. Eu não posso levar a casa dele para longe da cidade, né? Para longe do centro. Então nós temos que estudar também isso. Eu tenho que lembrar do assistido que vem lá de Vitoriana para cá. Então, a pessoa vem, não dá para pegar mais 2, 3 ônibus para poder chegar no local da assistência judiciária. Então, tudo isso tem que ser pensado até numa mudança de prédio. Eu ia até sugerir aqui o Nelly ali do lado, mas como eu gosto muito de cinema e sinto falta de ir no cinema na região central ou aqui na região norte e tal, falei, não vou abrir a boca para falar sobre isso, acabei falando. Mas seria uma solução também, né? Seria uma solução, mas parece que eles vão reformar agora, a prefeitura vai reformar. Então, existem algumas negociações com a prefeitura, né, de uma permuta de prédio, porque o prédio ali também, a parte de cima, interessa para a prefeitura, né? Pode ser algo interessante para ela, para alguma secretaria, por causa da proximidade. Mas é uma conversa futura, que depende de N fatores aí, que não dependem só da vontade da OAB. Bom, nós temos uma pergunta de um ouvinte aqui, o Michel está perguntando o que é a OAB Botucatu. Eu acho que talvez seja a dúvida de muitos ouvintes de saber, não exatamente o que é, mas como funciona, em que momento a pessoa pode recorrer, de repente, à OAB. Então, de repente, dá um resumo do que é a OAB. Muito obrigado ao Michel, bom dia a você, obrigado pela pergunta. Bom dia, Michel. Bom, vamos lá. A OAB, na verdade, ela é um órgão de classe. Ela é um órgão dos advogados, né, que regulamenta a nossa profissão. Então nós temos uma lei, né, que regulamenta a profissão do advogado. Então, como nós temos que atuar, como nós temos que agir, então até a propaganda que nós não podemos fazer, né, tem todo um regramento sobre isso. Qual é um dos papéis principais da OAB? Botucatu, né, falando já para o Michel, né, ela não tem a defensoria pública em Botucatu. Então, quem assume esse papel num convênio que a OAB São Paulo, não é a OAB Botucatu, a OAB São Paulo tem com a Defensoria Pública, que nos locais em que ela não tem ou ela não atua, a OAB faz essa atuação. Então, todo dia, né, de segunda a sexta-feira, quando vocês passarem ali na frente da OAB, vocês vão ver às 8 horas da manhã tem uma fila. O que é aquela fila? Aquela fila é de pessoas que não tendo condições de pagar um advogado, pessoas carentes, mas que têm o seu problema ali, precisam de um advogado para isso. A OAB tem uma lista de advogados inscritos, da qual eu faço parte. Faço parte desde quando eu vim para cá, desde 25 anos. A primeira coisa que eu fiz quando eu abri escritório aqui foi me inscrever na OAB, na assistência, e sou inscrito até hoje. Nós vamos e indicamos um advogado, você faz uma triagem ali primeiro, vê qual é o caso da pessoa e indica-se um advogado para essa pessoa. Então, esse advogado vai receber pelo convênio da OAB e vai propor ação, contestar a ação, ou às vezes nem isso, às vezes só dá o conselho ali que aquela pessoa eventualmente precisa. Então, esse é um dos papéis sociais que a OAB tem. O resto se você teve um problema com o seu advogado, você quer trocar de advogado e seu advogado cria alguns obstáculos, aí a OAB faz essa intermediação, né? Os problemas éticos, os problemas profissionais, aí cabe à OAB essa fiscalização. Principalmente uma orientação, que a maioria dos casos, né, a pessoa precisa de repente de uma orientação, ela está perdida, não sabe o que fazer. Essa orientação é fundamental para a pessoa, para ela ter um norte para seguir, né? Exatamente. Ali, então, os advogados que estão no dia, né, existe uma lista, os advogados que estão no dia, muitas vezes a pessoa vai conversar e não é uma ação, às vezes é uma orientação, olha, vai até o poupa-tempo, vai até... Exatamente. Então você já sai ali com essa orientação, você não precisa ir até um advogado, essa orientação já te é dada ali dentro mesmo da sala da OAB, né, no prédio da OAB. Como é que funciona, voltando a falar de eleição, como é que funciona a composição da chapa de vocês? Como é que funciona a chapa 2? Tá, então assim, a chapa 2 é composta, eu estou encabeçando, né? O Rafael Teixeira é o vice, a Belmira é a secretária-geral, a Regina é a tesoureira e o Rodrigo o secretário adjunto. Na verdade, toda eleição acaba sendo uma união ali de algumas pessoas que eu venho dizendo isso, não é que pensam iguais, mas que têm mais ou menos o mesmo objetivo.
Então a gente acabou, a Belmira está dentro da OAB há muitos anos, o Rodrigo vem trazendo essa novidade para a gente, né? São pouco menos de 10 anos de advocacia, então essa vontade de ainda da juventude na advocacia, eu nunca falo de juventude de idade, mas a juventude da advocacia, né? Começando com tudo isso. Eu já sou mais experiente, né? O meu são 30 anos de estrada, então acho que eu trago um pouco da calma que é necessária para esse momento, né? O Rafael, a mesma coisa. Então, eu acho que acabou casando bem, os nomes acabaram, cada um com a sua individualidade, acabou casando bem o nome. 3 anos, né? 3 anos, um triênio, a partir de janeiro, né, dia 1º, e aí até 3 anos no dia, em novembro, depois da próxima eleição. Pode ser reeleito, inclusive? Pode. Foi o caso do Nuno, né? Foi o caso do Nuno. Então, assim, na verdade, o estatuto não tem uma previsão de não reeleição. O ex-presidente do Durso, que hoje faz parte, né, na chapa 11 para o Conselho Federal, que aí, mas ele foi 3 vezes presidente. Entendi. Então, você pode ser reeleito, sim. E o dia da eleição funciona de seguinte forma: um dia depois de um feriado, né, dia 21, na quinta-feira, como é que funciona? A partir das 8 horas? A partir das 9, né? A partir das 9. A partir das 9, né? Das 9 até as 17. Até as 17. E online. Online. Não, então, assim, não vai ter uma coisa que eu falo que eu vou sentir falta, né? A OAB sempre teve ali, a votação sempre foi na casa. Então você sempre tinha as 2 chapas, uma de cada lado da porta, vem os amigos, você vem cumprimentar, você chegava, você brinca, a hora que a pessoa ia entrar, ele tinha adesivo de todas as chapas no corpo. Porque todos nós, guardadas, somos amigos, né? Então acabava sendo até um reencontro, mas hoje não. Dessa vez vai ter uma empresa de auditoria externa e vai ser online. Você vai votar com o seu token, né, no site da OAB, você com o seu certificado digital, sua inscrição de senha, login na OAB, você vai fazer uma eleição online. Quantos advogados estão aptos a votar esse ano? Mais ou menos. Mais ou menos 800 e pouco. Nós temos quase 1.200 inscritos, 800 e poucos aptos a votarem. Quer dizer, 1.200, isso regionalmente? Não, Botucatu. Só Botucatu. Botucatu. É bastante interessante, né? Aquilo que eu falei, hoje nós somos o 2º colégio. A gente passou Jaú, passou Avaré, né, e só perde para Bauru mesmo. Entendi. E é tradição o pai ser advogado, o avô ser advogado, o filho ser advogado? Ou parou isso? Não, eu sou o único advogado da minha família, para ser bem sincero. Entendi. Mas não sei, a minha filha faz direito, então às vezes o fruto não cai longe da árvore, agora, né? então, essa... Acho que tá começando. Olha que eu tive uma conversa séria com ela nessa época, a hora que ela falou, pai, quero fazer direito. Falei, poxa, filha, ó a vida. Mas ela tá bem, o ano que vem ela tá formada, graças a Deus. Eu tenho um em casa também, que é advogado. A minha não quis saber. É psicologia. Tá certo. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? E nesses minutos finais que vocês, pedissem voto não, né? Mas conclamassem as pessoas para votar. Acho que isso é fundamental. Vai ser de forma online, vai ser um dia depois do feriado. E a importância de você advogado de Botucatu, quase 1.200, né? Se manifestarem através do voto, afinal de contas, é a sequência da OAB aqui em Botucatu, né? Por favor, doutora. Tá, vamos lá. Então, doutor. Na verdade, eu não vou pedir voto. Entendi. Que, embora esses dias eu tenha ouvido de um colega, eu falei, cara, você tem que pedir o voto. Não adianta vir falar, abraçar e não pedir. Você sai sem pedir, você tem que pedir. Mas eu acho que a eleição da OAB é um exercício da nossa cidadania como advogado. Então, assim, ou nós, né, a chapa 2, ou o pessoal da chapa 1, nós vamos representar o advogado pelo próximo triênio em Botucatu. Então, eventuais problemas, eventuais questionamentos acabam passando por nós. Então, essa escolha tem que ser uma escolha consciente, né? Eu acho que tem que ser uma escolha de cada um e pensando na questão exatamente da representatividade. Isso é muito importante, eu acho que isso é essencial ali na hora de você pensar em quem você vai votar. Eu acho que, de qualquer modo, tanto nós quanto o pessoal da Chapa 2 somos plenamente capazes de conseguir representar o advogado. Doutora Sabrina. E em São Paulo, eu venho pedir para os advogados que conheçam as propostas, estudem o histórico do Dr. Caio. O Dr. Caio já foi presidente. Nós temos proposta para mulher advogada vítima de violência, para o jovem advogado, para o advogado sênior,
para aquela advogada que acabou de ter um filho até o primeiro ano. Já existe alguns benefícios que foram criados na gestão do Dr. Caio, que nesses últimos 3 anos não foram analisados. Verifiquem, nós tivemos aí, está vindo a implantação do EPROC, que é um sistema de acompanhamento processual, que não teve a oitiva da ordem, a OAB não foi consultada. Então, pela falta de representatividade, eu peço voto de confiança ao Dr. Caio, chapa 11. Muito obrigado a vocês pela presença. Disponha aqui da Prever FM, do Primeiro Jornal. Viu? Um bom dia a vocês. Bom dia, nós agradecemos.